quantos anos você tem, Rodrigo? E eu peguei e falei. Falei, eu tenho 23 anos. Aí, foi assim, ó, todo mundo conversando, foi assim, ó, quantos anos você tem? Falei, 23. Mas como que você tem 23 anos? Você não tem o tempo. E não sei o que, tá. Aí, eu falei, puxa vida, que não sabia que eu era tão novo assim. Eu não me via tão novo assim pra prestar prova. Eu achei que pra mim tá bom, foda-se, cada um tem sua idade, beleza, né? Cada um cuida da sua vida. Mas não, ali você tem que estar preparado. E olha que bom que foi isso, tá? Tomar esse soco ali. Porque a reação deles me fez perceber que isso podia acontecer aonde? Lá na banca, lá na hora da prova. Então eu já comecei a justificar. Falou, não, mas eu tenho tempo. Na época que eu prestei defensoria, tá? E tem um vídeo meu no YouTube que eu falo sobre tempo de prática. Na época que eu prestei a prova de defensoria, contava-se 3 anos de prática. Contava-se 3 anos de prática, só que 2 deles podiam ser estágio. Como é que você vai saber se pode ou não contar estágio? Vai olhar o seu edital. Magistratura, Ministério Público não tem isso, tá? São 3 anos depois de formado. E quem faz pós, só o Ministério Público hoje em dia aceita. Mas vamos lá. Na minha prova que eu prestei, podiam comprovar 2 anos de estágio. Eu tinha 2 anos de estágio na Defensoria Pública. E 1 ano eu advoguei. Minha prova começou em novembro de 2018 e terminou mais ou menos em maio. Março ou maio, não lembro, tá? Foi nessa época mais ou menos aí que eu prestei essas fases orais. Então eu já tinha o tempo. Na verdade eu ia concluir, porque até a data da posse que você pode apresentar, ou na época era até a data da posse que você podia apresentar o seu comprovante, né? Só depois que você apresentava o seu comprovante eu ia ter o tempo tranquilinho. Beleza. Chegou a minha vez, chamaram. Acho que a live tá ok, pessoal. É só às vezes a sua internet, tá? Depois você assiste qualquer coisa no replay. Aí o que aconteceu? Me chamaram lá pra salinha. Rodrigo, sua vez, entra aqui. Eu entrei, vou lá, eu sentei, exatamente como a psicóloga mandava, tentei ficar com a minha mão posicionada, olhando para não sei o quê, e a primeira pergunta que o examinador fez já mudou tudo. Ele virou e falou assim, quantos anos você tem? A primeira pergunta do examinador foi essa, quantos anos você tem? E aí, a reação que aconteceu dentro da sala da prova oral foi exatamente a mesma reação que aconteceu dos meus amigos. Então eu já estava preparado. Olha a importância do simulado. Pega esse código aqui também. Você tem que simular tudo que pode acontecer, tá? Lá no MEG, quando eu dava aula pra galera de fase final, fase oral, o que eu fazia? A gente combinava, eram 2 examinadores por dia, um era o bonzinho, o outro era o cara que ia chegar dando porrada mesmo, tá? Eu lembro até de uma vez que eu perguntei pra menina assim, a senhora tem certeza que a sua resposta tá certa? Ela virou pra mim e falou assim, se você perguntou certo, a minha resposta tá certa. E aí depois que acabou a nossa aula, a gente dava o feedback, né? Eu já cheguei pra ela e falei, olha, você nunca faz isso, o examinador tem o ego dele. Você não vai falar que se o cara perguntou certo, a resposta está certa, né? Você vai falar, excelência, foi o que eu estudei e pelo que eu estudei, minha resposta tá ok, tá correta. E aí, beleza, tá? E aí fomos lá. Primeira pergunta, quantos anos você tem? Quando eu falei 23 anos, todo mundo me olhou, da mesma forma que meus colegas, mas eu já estava preparado, mantive ali minha postura. O examinador que estava me examinando, hoje meu amigo chama Elias, ele já é o defensor aqui de segunda instância, mais antigo, ele virou para mim e falou assim, aí todo mundo começou, nossa, mas ele tem o tempo, os examinadores conversando entre si se eu tinha ou não o tempo, ou seja, eles nem leram minha ficha direito. Aí o examinador, que era o presidente da banca que me fez essa pergunta, olhou para ele e falou assim, calma, ele tem o tempo sim, e olhou para mim e falou assim, Rodrigo, eu também tinha 23 anos quando eu passei. A partir do momento que ele fez isso, eu relaxei, falei, ufa, ainda bem que isso não foi um problema.